Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Móveis Planejados, o melhor conceito em móveis planejados de Cuiabá. Alumínia, empresa especializada em esquadrias de alumínio e PVC. Degradê, tecidos e decoração, traduzindo sua personalidade através da decoração. De Mel Iluminação, sua melhor escolha para iluminar espaços residenciais e comerciais. Sejam muito bem-vindos a mais um programa nosso, Soluções Urgentes. Esse programa que é voltado totalmente para a construção civil. Da idealização à finalização, nós trazemos a cada semana uma empresa nova dentro de cada segmento da cadeia construtiva, para que nós possamos levar até você, consumidor, todos os esclarecimentos, trazendo sempre soluções urgentes na construção de uma obra do zero ou uma reforma para você. Dentro desse universo da construção civil, nós temos cada etapa. E essa etapa de hoje que a gente vai trazer para você é sobre uma situação que é muito importante para todos nós, a conscientização ambiental. E esse assunto ele é de suma importância, porque nós mesmos, às vezes, acabamos com o nosso planeta. E essa conscientização ambiental, nós traduzimos ela em projetos ambientais. E é justamente, nós trouxemos hoje a Avivar, que trata de projetos ambientais e gerenciamento de resíduos sólidos. E a entrevistada nossa hoje, representando a Avivar, é a Camila Barros. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Camila? Então, Camila, eu gostaria que você apresentasse para nós como que surgiu a Avivar e o que é a Avivar. Então, a Avivar Ambiental, né, ela surgiu com a finalidade de ajudar, né, as empresas, né, a maioria são empresas comerciais, empreendimentos comerciais, a se adequarem com a legislação ambiental. A gente sabe que no Brasil tem a legislação ambiental mais rígida do mundo, né? E aí tem-se a legislação ambiental para que as empresas não causem danos ao meio ambiente, não causem impactos maiores, né? Porque a gente está usando o recurso da natureza para poder fazer qualquer tipo de empreendimento. A gente precisa construir o empreendimento, opera, às vezes o empreendimento gera resíduos, né? Que tem um potencial poluidor, tem baixo, médio e alto, né? E todos esses empreendimentos que têm potencial poluidor, é necessário se fazer a licença ambiental, fazer a elaboração dos projetos ambientais, né? E geralmente essas licenças ambientais, elas já ocorrem na hora do alvará de funcionamento. Quando se vai implantar um empreendimento do zero, construir uma obra do zero, precisa da licença prévia, da licença de instalação, da licença de operação. Sem a licença de operação, não pode operar o empreendimento. Para você construir o empreendimento, tem que ter a licença de instalação. Então, gente, o que ela está falando é o seguinte, para que nós possamos, vamos começar uma obra do zero, dos trâmites legais que a gente vai levar projetos para a prefeitura, nós temos que ter também, contemplar esses itens desses projetos para que possamos ter o alvará para a execução da obra. Se não tivermos esses tipos de projetos que ela acabou de citar aqui agora, a obra não é liberada e aí você não pode construir. O quão é importante essa questão dessa conscientização e desses projetos que hoje são exigidos, que senão você não consegue. E conta mais um pouco da história da Avivar. Então, a Avivar é uma empresa nova, né? Começou recente, até porque eu também formei já faz 4 anos, né, em engenharia ambiental, sou engenheira ambiental.
E eu montei a empresa porque eu sempre tive, eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Eu sempre tive aquele perfil empreendedor, né, de sempre de liderar algo, de fazer alguma coisa em prol de alguma causa, né? Então, quando eu me formei, eu criei a Vivar Ambiental. Era um outro nome, né? E depois eu passei por uma reformulação de gestão da empresa, planejamento estratégico, todo o audiovisual, e aí passou-se a Vivar Ambiental, e que surgiu, né, de uma vontade de ter meu próprio negócio e na área ambiental, que é uma área que eu sou apaixonada. E o que que você esclarece para nós sobre essa questão dessa conscientização, né? Ambiental, para a gente ter esse lado nosso da consciência voltada à preservação até do nosso planeta. Igual você falou, nós vamos construir, nós temos resíduos numa obra. As empresas que já estão funcionando, elas jogam resíduos, às vezes, no rio, se não tem tratamento. Então, tudo isso faz parte de um processo que, se não gerenciado, acaba sendo bem prejudicial para o nosso meio ambiente. Existe um termo que se chama de desenvolvimento sustentável. A entendimento da definição é que você usa os recursos naturais de maneira equilibrada para que você possa deixar para as futuras gerações. Então, por isso que é importante a legislação brasileira traz isso na legislação de Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei de Crimes Ambientais, né? Porque quando você executa algum crime ambiental no seu empreendimento, por exemplo, você vai descartar o resíduo de obra de forma inadequada e não descarta de forma adequada. Você está cometendo, o empreendimento está cometendo um crime ambiental. Então, precisa, né, do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, precisa que contrate uma empresa para fazer a coleta. E essa empresa faz a coleta, ela tem que ter a licença ambiental também para poder fazer a coleta. E a destinação. E a destinação tem que ter todo um certificado tem que comprovar que foi destinado de forma correta. Desde quando que está essa exigência, né, de ter esse projeto, tanto da obra que vai contratar essa empresa para fazer a coleta e o descarte, e tanto para a empresa? Desde quando que foi? Então, desde que surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que agora em agosto ela fez 10 anos. 10 anos. Eu não sei, essa lei, ela é a lei que justamente veio para poder acabar com os lixões. E anualmente vem prorrogando porque as prefeituras não conseguem encerrar os lixões. Os lixões, né, para transformar em aterro sanitário. O que é a prefeitura hoje? É questão política mesmo ou não? Também tem a questão política, né? Joguinho político. Tem também a questão que dívidas, a prefeitura tem uma dívida muito grande com as empresas de aterro e aí não consegue findar essa dívida. Para se ter um aterro sanitário controlado, ele tem um custo muito alto. Então, tem municípios pequenos, principalmente no estado de Mato Grosso, nós temos 141 municípios, são poucos municípios que possuem aterro sanitário. Se você conta nos dedos. Os municípios E aí é jogado céu aberto? Aí eles chamam de aterro, né, mas na verdade é um lixão. Né? Não tem nenhum controle, porque quando você descarta o resíduo no lixão, gera o chorume. Esse chorume ele pode infiltrar no solo, poluir as águas subterrâneas, nascentes, os rios. Tem aquele gás, né, metano, que ele tem um alto potencial de combustão, de explodir. Então assim, tem que se ter o aterro controlado, porque vai ter todas as tecnologias dimensionadas para fazer o controle do chorume, a manejo adequado do tipo de resíduo que vão para lá, né? Faz-se uma triagem desses resíduos, né? Tem-se o controle, né, filtro de combustão, porque o gás, né, metano, ele pode pegar fogo e atingir... Totalmente inflamável, né? Muito inflamável. Vamos passar aquelas imagens. Produção, a primeira imagem, por favor.
gostaria que você falasse um pouquinho desses serviços de licenciamento ambiental, Camila. Então, a Vivara Ambiental, ela executa, né, o serviço de licenciamento ambiental, né? Então, nós fazemos plano de controle ambiental. O que que é o plano de controle ambiental? É onde o empreendimento vai colocar lá quais são as medidas que o empreendimento vai fazer para minimizar os impactos ambientais dentro do empreendimento, né? Esse plano ele é exigido, né, para poder se emitir a licença de instalação e a licença de operação, né? O estudo de impacto ambiental EIA-RIMA, ele é um relatório muito usado para empreendimentos grandes, PCH, central hidrelétrica, porque nesse estudo vai se avaliar todas as questões social, econômica, ambiental, cultural da região, do entorno. Né? Então, tem toda uma matriz de sustentabilidade, há um relatório que envolve uma equipe multidisciplinar, não só profissionais da área ambiental, envolve todo tipo, é uma equipe grande para poder... Entre assistente social, tudo, né, que está lá para ver até a questão da cultura, né, o que impacto que vão gerar naquilo lá. Isso. Então, volta a imagem, por favor, de gente. licenciamento ambiental. E tem também assim, os relatórios, né, de controle ambiental, que geralmente é para quem já tem a licença ambiental e vai renovar a licença ambiental. Porque a licença ambiental ela tem um prazo de validade, né? E de quanto em quanto que é esse prazo? 5 a 5 anos. É legal, Camila, você deixar claro isso para o telespectador, porque aqui nós estamos falando não técnico igual a gente que entende a mesma linguagem. Sim. Mas o legal é a gente traduzir isso para o cliente, para o nosso telespectador, para ele entender todo esse universo ainda dentro da cadeia construtiva que às vezes ele desconhece. Então, quanto mais clareza a gente puder colocar para eles, para que eles possam compreender melhor, né? Então, nós temos um período de renovação de 5 anos. Isso, e aí tem que ter, quando você consegue, emite a licença ambiental, tem que ter um monitoramento desse acompanhamento dessas atividades que foram incluídas, né, no plano de controle ambiental e no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, tem que ter um acompanhamento, um monitoramento de todas as atividades que foram incluídas para a execução. Agora, né? fala só um pouquinho também. E o que acarreta se ele não fizer isso? O empresário não fizer isso? Ele pode sofrer autuações, notificações, multas, e as multas, elas podem, dependendo do impacto do crime ambiental, do dano ambiental que o empreendimento executa, né, tem multas que podem chegar até 50 milhões. Então, às vezes a gente pensa assim, né? Ah, não vou fazer isso aí, não. Tem que ter primeiro, consciência que você é parte da sua casa, você está dentro do planeta Terra. Então, assim, tudo ele remete à nossa saúde. A saúde do planeta é a nossa saúde também, porque nós dependemos dele. E se a gente não tem essa consciência, às vezes tem muitos empresários, às vezes, que não têm consciência disso. Sim. Até a desinformação. E tem outros não, que sabem disso, mas faz de conta que não tem esse aí. Até porque, assim, é triste quando você vê a pessoa se conscientizar pela dor do bolso. E não por ela chegar, ela e falar bem assim, peraí, eu tenho o meu compromisso como cidadão do planeta. Eu quero contribuir por isso. Eu preciso que a minha empresa esteja ecologicamente correta em todos os aspectos. Então, quando você tem essa consciência, você vai atrás, procura, renova e está tudo ok. Então, as certificações que as empresas têm, começando por todas essas questões desses relatórios de impacto, de fazendo tudo isso aí, né, Camila? Isso. O empreendedor no Brasil é uma questão cultural, isso é no Brasil inteiro. Ele vê a questão das licenças ambientais como um custo para ele. Porque o empreendedor ele já tem vários custos dentro do negócio dele, tributos para pagar. Mas, de uma certa forma, ele também é prejudicado, porque a nossa tributação é uma das mais caras do mundo. Isso. Né? Então, se tivesse um olhar também do governo voltado para amenizar essa tributação, talvez a gente não teria, igual você falou, esse peso, né,
de ver como um peso e não como investimento, às vezes. Todos os meus clientes veem como um peso. Aí cabe a mim, né, profissional, a empresa Vivara Ambiental, trabalhar, sensibilizar, mostrar o porquê que ele tem que fazer. Porque se ele não fizer, ele pode sofrer uma multa, que é a primeira coisa que a gente fala, né, porque É a dor de já bolso, sente no né? bolso, né? A gente fala da importância que a gente tem que deixar, né, conservar, preservar, não gerar impactos, né? Então, tem que se fazer. Eu faço um trabalho de educação ambiental com o cliente para ele entender por que que ele está fazendo o processo de licença ambiental, porque que ele me contratou para fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos ou para implantar um sistema de gestão de resíduos no empreendimento dele. Aqui que eu falo, né? É muito importante isso, porque esse programa, Camila, ele é voltado justamente para o nosso telespectador, para aquele consumidor final, o que está pretendendo construir, reformar, fazer sua edificação, e os próprios empresários que já têm as empresas que precisam desses tipos de licenciamento, para que nós possamos, assim, ter transmitir esses tipos de informação, para que nós possamos educar os nossos consumidores, para eles terem consciência que quem está sendo favorecido vão ser eles. Sim. Porque assim, eu quero fazer um planejamento da minha obra, então eu vou estar ciente de tudo que vai acontecer, eu não vou ter dores de cabeça. E nessa questão que você está dizendo aí, você vai lá e explica, você conscientiza ele com um processo instrutivo, para que ele possa, porque às vezes muitos empresários desconhecem isso. E quando eles passam a ter essa noção, eles tomam consciência. Para que daí eles possam falar, opa, eu tenho que fazer da minha parte. Aí já muda tudo, porque até então, aquela situação que era um peso, eles começam a interpretar de uma forma não tão penosa dessa forma, né? Aquela outra imagem, produção, por favor. E esse serviço de licenciamento sanitário, Camila? Isso aí a gente trabalha muito com empreendimentos da área de serviço de saúde, né? Que é clínicas odontológicas, hospitais, tudo que envolve, e também alimentação, né? Restaurantes, né? Supermercados, lanchonetes, todo empreendimento que envolve saúde, alimentação e saúde, tanto animal quanto humana, né? Clínicas veterinárias também. Então, o serviço de licenciamento sanitário é quase que uma licença ambiental, mas da parte de vigilância sanitária, né? Esse ano a gente está falando muito de vigilância sanitária, né? Até porque, por esse motivo, né, dessa pandemia toda, e é justamente essa questão da preservação da saúde que está muito em voga essa questão dessa gestão sanitária, né, dos resíduos. A gestão sanitária, para licenciamento sanitário para empreendimentos de serviço de saúde, redes de alimentação, ele envolve também a elaboração de projeto arquitetônico. É necessário, primeiro, antes de implantar empreendimento, tem que pedir a aprovação do projeto arquitetônico. Em cima do projeto arquitetônico, que você vai fazer o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e todas as documentações, os relatórios de atividades, todas as atividades que o empreendimento vai executar, realizar na clínica dele, no hospital ou no restaurante. Então, a licença sanitária é necessária também, ela é praticamente a mesma lógica da licença ambiental. Então, é igualzinho quando a gente vai construir uma casa, um exemplo, um comércio. Na questão da área da saúde também é a mesma coisa, né? Que a gente faz o projeto arquitetônico, vai lá e precisa desses licenciamentos, dos outros projetos, para que possam ser, para que o empreendimento possa ter aprovação, né? Para execução e tudo. Por exemplo, empreendimento da área de saúde, ramo de alimentação, ele além da licença ambiental, ele precisa da licença sanitária. Junto, já quase para poder sair o alvará sanitário. Tem município que libera o alvará, né?
de localização, de funcionamento, mas fica a notificação para ele finalizar a parte ambiental e sanitária também. Eu lembro que há mais ou menos uns 13 anos atrás, exigiram de todas as farmácias aqui em Cuiabá, eu digo, até Várzea Grande também. Eles queriam que a vigilância sanitária pediu, né, que o estabelecimento, a farmácia, tivesse uma planta baixa, que a maioria das farmácias era edificações antigas, não tinha nem planta baixa, né? E eu fui muito contratado para fazer isso daí na época. Então tinha que fazer esse levantamento do imóvel, fazer a planta baixa, e eles focavam muito na sala de aplicação de injeção, porque é ali que estava o foco de proliferação, né? De contágio. Então, assim, aí pedia corte, que tipo, pedia o memorial, que tipo de revestimento que estava sendo envolvido ali, porque dependendo de como estava sendo usado o espaço para aquele fim, tinha que ter uma adequação. Aí, depois essa é a primeira etapa. Depois eles passavam por uma análise e aí retornava para nós, para o proprietário, a lista de exigência, né? As exigências lá, para que pudessem adequar à nova realidade. Então, não podia ser uma superfície que não era condizente, aquela coisa de fácil limpeza, sabe? Então, e isso foi, assim, de grande valia para a população, porque eu fui em muitas farmácias e tinha sala de aplicação de injeção que eu falo, meu Deus, como é que uma pessoa consegue entrar aqui para fazer uma aplicação de injeção aqui? Então, esses tipos de situação, gente, eu falo isso porque a gente pega na prática. Se nós não tomarmos consciência disso, nós é que somos culpados. Porque a pessoa pega um vírus, uma infecção lá e vai passando, como aconteceu com o corona, e de repente aí, ó, virou uma pandemia. Então, é essa conscientização que a gente tem que ter. Tem consciência sanitária, é saúde, né? Saúde humana, né? Saúde animal também, né? Animais. Então é importante também, quanto da licença ambiental para a preservação dos recursos naturais e a questão sanitária, porque é para a saúde, a prevenção de doenças, né? Infecções, né? Porque com a farmácia eles se manuseiam muito em seringas. Seringa é um material perfurocortante. Então, ele tem que ter uma destinação adequada para aquele resíduo. Né? E tem até os containers já próprios para estar fazendo esse descarte ali. Que aí já vai embalado ali, já é um recipiente, assim, uma caixinha já coloca, né? Já coloca ali para estar. A outra imagem, produção, por favor. Aí, Camila. Bom, aí programas de sensibilização e educação ambiental, ele é muito usado para a educação ambiental. Você trabalhar, desenvolver programas educativos, de comunicação social. Para as novas social. gerações já. Tomar consciência disso. Isso é muito mais fácil trabalhar com crianças, porque a criança está começando e ela se torna um fiscal, né, dos pais dela, né? E aí esses programas de sensibilização, eles entram dentro do plano de controle ambiental. Dependendo do potencial poluidor do empreendimento, é solicitado quais serão os programas de educação ambiental que serão executados para sensibilizar a população do entorno, do impacto do empreendimento. Então, a educação ambiental é muito trabalhada também em organizações, né, em escolas, né, e trabalha muito a educação ambiental também na gestão de resíduos. Quando envolve muitas pessoas, precisa trabalhar a educação ambiental. Eu vou pedir até para a produção dar uma pausa aí, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos mais com Avivar.
Oi, gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Estamos de volta com o nosso programa Soluções Urgentes. E hoje a empresa que está aqui conosco é a Vivar, com Camila Barros. E ela falando sobre projetos ambientais e gerenciamento de resíduos de solo, gente. Nosso planeta precisa desse cuidado de cada profissional para que nós possamos ter um planeta saudável. Camila, produção, volta aquela imagem nossa que a gente parou no primeiro bloco, por favor? Obrigado. E aí, Camila, eu gostaria que você comentasse agora sobre essa neutralização das emissões de carbono para eventos e empresas. Então, esse tipo de serviço ele é muito usado em eventos, né? Eventos, o que é? É você calcular todo o monóxido de carbono, a geração de gás de efeito estufa que o evento está gerando. E aí faz-se todo um levantamento, um inventário, né? Com a participação de todos que estão no evento. E no final calcula e sai de Mas o que é esse evento? Explica para o nosso telespectador. Por exemplo, vou realizar uma feira. Uma feira, uma festa. Uma festa, uma feira, um show. Aí esse show, essa feira, ele quer fazer um evento sustentável. Tá crescendo muito isso. E isso tem agregado muito valor aos eventos. Aos eventos, né? As pessoas estão procurando mais eventos com essa conscientização. Isso, com o conceito, né, de sustentabilidade, né? E aí, esse evento, ele vai fazer gestão adequada dos resíduos, dentro do próprio evento fazer a destinação, a separação, coleta seletiva. Isso aí engloba programas, né, vários programas de educação ambiental dentro do evento. Né? Por exemplo, vai calcular, as pessoas quando vão ao evento, tem pessoas que vão de carro, vão de... O meio de transporte que ela vai, aí ela vai informar em formulário, em questionários, inventário de emissão de gás de efeito estufa, né? E aí, no final, vai fazer um dimensionamento de tudo que foi gerado de efeitos de gases, de todas as pessoas que foram ao evento e também dos fornecedores, dos participantes, dos feirantes, né, no caso de uma feira. E aí, no final, tem uma quantidade X de que foi gerado tantos por cento de gás de efeito estufa. Aí ele vai fazer uma compensação ambiental. Essa compensação ambiental pode ser de várias formas. Ele pode fazer com plantio de árvores, pode ser feita ajudando um projeto, vamos supor, um projeto de recuperação de onça, entendeu? Aí ele vai destinar uma verba para aquele projeto, ou vai apoiar aquele projeto. Então, existem várias formas de você compensar. A mais comum é fazer o plantio de mudas, né? Plantio de mudas em uma determinada área que está degradada e faz o plantio de mudas como compensação ambiental. Ótimo. E aquele outro item, por favor, de novo, produção, aquela imagem. E a perícia ambiental? Tem as perícias ambientais, que engloba também os laudos técnicos ambientais. Essas perícias ela é muito usada como já ocorreu o dano ambiental, o crime ambiental. Né? Ocorreu um incêndio. Vai ver o que causou e o dano que foi causado. Isso, o impacto ambiental, aí vai lá e faz um relatório, né, um laudo ambiental, e a perícia, ela, geralmente, quem contrata é a justiça. Né? Entendi. A próxima imagem, produção, por favor. Isso, aí um serviço que a gente trabalha também é serviço de saneamento e resíduos sólidos, né? Nós elaboramos e executamos também projetos de sistema de esgotamento sanitário.
sistema de tratamento de esgoto, né? E hidrossanitário, que também é necessário, tanto para empreendimento de grande porte, para condomínios, Condomínios. Residências unifamiliares, multifamiliares. Então, é necessário porque quando a Loteamento, região né? ali não tem sistema de esgotamento sanitário concedido pela concessionária, né, do município, no caso, aqui na nossa região, aqui Cuiabá, Várzea Grande, é muito difícil você ver onde tem sistema de esgotamento tratamento. sanitário do município. Então, o empreendedor ele tem que construir o próprio E sistema já dele. tem que prever no orçamento a questão já da... Isso. Tem que construir o próprio, porque ele não pode destinar o resíduo, o efluente líquido para a galeria, para a rede de Tem que ser pluvial. tratado. Isso. Porque se ele destinar, é crime ambiental. E as multas são pesadas, né? Isso. E, de novo, produção, aquela imagem lá. Aí tem Os também ensaios. ensaios de filtração, que a gente faz para dimensionar, para poder dimensionar o sumidouro no sistema de tratamento de esgoto. É necessário fazer esse ensaio de filtração para poder fazer o projeto de esgoto. Aham. Tem também os planos, né, de estaduais de gestão integrada de resíduos sólidos, tem também de saneamento básico, inclusive Mato Grosso agora vai começar a fazer o plano estadual de resíduos sólidos e o órgão ambiental, a SEMA estadual, fez uma parceria com o FMT e tem prazo de 12 meses para fazer esse plano, e isso é ótimo, porque a gente não temos ainda, então quer dizer que as coisas vão começar a se encaixar agora, né? Então, vamos pedir, tomara que dê certo. Exato. A próxima, por favor, produção. Bom, esse aí a Vivara Ambiental, ela, depois que a gente passou por uma renovação, né, a gente incluímos dentro da nossa empresa o conceito lixo zero. É aos pouquinhos. O que é o conceito lixo zero? É o empreendimento ou você minimizar o mínimo possível de resíduos, minimizar o máximo, né, desses resíduos que vá para aterro. Você tem um dado, uma vez eu vi uma pesquisa num canal falando sobre o quanto que uma pessoa, em média, produz de lixo ano. Você tem esse dado? Eu não lembro, parece que era Olha, bastante quilos, segundo sabe? os dados, né, do último relatório de resíduos da Abrelp, a média que a pessoa gera por dia é a média de 1 quilo. 1 quilo por pessoa, Por dia. por dia. Então vai dar 360, quase 400 E quilos. 70% desses resíduos que ela gera por dia é orgânico, que poderia ser compostado, e 70% dos resíduos vai para aterro, porque não tem compostagem. Se a gente começar a fazer a compostagem dentro de casa ou na nossa empresa, a gente está minimizando aí 70% dos resíduos. E os outros 70%. são rejeito, que não tem como reciclar, nem separar, não tem reciclagem, não tem como reduzir. E os outros porcento são os recicláveis. Aí você imagina, se eu compostasse os meus resíduos e separasse os recicláveis e destinasse para reciclagem ou para as cooperativas de reciclagem, ia a porcentagem muito pequena para aterro. E o Brasil não ia ter esse problema de... E é o programa que está a questão do lixo zero agora. Isso, que a gente nós estamos implantando dentro da própria empresa, né? A gente está começando a fazer várias adaptações, começamos a fazer a separação dos nossos resíduos reciclados. E tem um passo a passo? Como é que é, Camila? É bem simples, você encontra bastante informação na internet também, mas a gente tem muita informação acessível, né, na internet. Mas no nosso Instagram a gente tem também algumas informações de como fazer, né? Aí, por exemplo, a gente tem minimizado a quantidade de papel impresso, evitar imprimir papel. Quando precisa imprimir papel, a gente usa papel reciclável, apesar dele ter um custo agregado, né? Um pouquinho mais caro, mas é um papel reciclado. Você não está retirando celulose da madeira para poder consumir mais papel. Aí a gente também adotamos também kit viagem lixo zero. A empresa, quando faz viagens a trabalho, a gente
Recolhe o lixo, tudo, né? A gente tem um kitzinho para que não use, para usar o mínimo possível descartáveis. Então, garrafinha. Então, é uma tendência, tá? Tem muita gente aderindo Aderindo aí. já. Tem muita gente se convertendo à questão ambiental, principalmente agora nessa pandemia. As pessoas parece que estão refletindo mais, estão mudando os hábitos, pararam um pouquinho dentro de casa para pensar mais em você, né? E eu tenho visto um crescimento assim, que eu nunca vi nos anos anteriores em termos de pessoas querendo fazer reciclagem, querendo separar os seus resíduos em casa. Pessoas mudando os hábitos mesmo, assim, que é difícil mudar um hábito, né? Muito Então, difícil. tá crescendo muito isso nos adultos, principalmente. Porque é mais fácil nas crianças, né? Então, a gente Exatamente. vem implantando aos poucos, né? Inclusive, a gente tem um profissional que é credenciado ao Instituto Lixo Zero Brasil, que é uma instituição, né, que existe desde 2010, que traz esse conceito lixo zero de destinar o mínimo possível de resíduos para aterro sanitário ou incineração. Então, no próprio, aqui, gente, nesse telão aqui atrás, nós temos ali o endereço da Avivar no Instagram. Se vocês forem lá no Instagram dela, vai ter informações sobre essa questão do lixo zero, né, Camila? Isso, vai. Para que vocês já possam ter essa conscientização e implantar, não só na empresa, gente, mas na casa nossa também, porque você, pessoa, enquanto uma pessoa, você é um gerador de resíduos. Então, nada mais do que você pegar o seu próprio lixo e dar uma destinação correta para eles. E esse dado é muito importante, gente. 70% dos lixos pode ser evitado para ir para lixão. Sim. Né? Se a gente tomar consciência aí, o planeta agradece. A próxima imagem, produção, por favor. Então, isso aí, são algumas atuações que a gente faz, né, de falar sobre. A gente faz um trabalho em algumas escolas De de educação educação ambiental. ambiental. Ótimo. Geralmente é na Semana de Meio Ambiente, Semana da Árvore. A gente é convidado também para dar palestra também em empresas, faculdades. Então, a gente vai com o maior prazer, porque um dos propósitos da Avivar Ambiental é levar, né, a importância da questão ambiental Essas para as informações, pessoas. né? Isso. Quanto maior o número de pessoas. Próxima imagem, por favor. Aí, a destinação certa, né, Camila? Isso aí é um condomínio que ele tem gestão de resíduos sólidos implantado. Então, ele faz toda a separação dos resíduos dele de acordo com cada tipo de resíduo que é reciclável e destina de forma adequada para cooperativas, ou o que é rejeito vai para, né, para a rede de coleta municipal, o que é compostável se faz a compostagem. Então, no fim das contas, você está valorizando o seu empreendimento, né? Você está agregando valor aos próprios resíduos, porque a gente vê as pessoas têm o costume de falar lixo, né? Mas o termo é resíduo. Ver o resíduo como lixo. De lixo ele não tem nada. Tanto de dinheiro que a gente vê sendo jogado no lixão, esses resíduos eles poderiam estar sendo, por exemplo, uma empresa que ela pode separar o resíduo dela e ela vender para determinados segmentos. Por exemplo, material de construção civil. Você tem determinados materiais que você pode vender. São recicláveis. Por exemplo, para aterrar outras obras, né? Tem materiais que você pode gerar subprodutos quando se passa pela reciclagem, gerar areia ou outro subproduto, um cimento. Então, quando você aprende a entender a importância da gestão, fazer a separação, você está agregando valor ao seu empreendimento, à sua obra e aos seus, e valorizando os seus próprios resíduos. E traz dentro de cada empresa tem seus valores, né? Ele traz um valor de preservação do planeta. Isso é interessante demais. A próxima imagem, produção, por favor. Gestão de resíduos em condomínio.
a gente está recebendo algumas ligações e isso quer dizer que está tendo fiscalização. Desde 2010 foi criada, né, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que os grandes geradores, quem são os grandes geradores? São os empreendimentos que geram 200 quilos por dia. Esses são os grandes geradores. Geralmente é condomínios, shoppings, supermercados, atacadistas, né? Empreendimentos que geram uma grande quantidade de resíduo. E esse aí tem que ter gestão, tem que ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tem que ter toda a separação, a triagem, tem que ter a destinação adequada e comprovar para onde está destinando, se é para um lugar licenciado, que está destinando de forma adequada. E muitas empresas, condomínios especificamente, aqui em Cuiabá e Várzea Grande, estão sendo notificados. No momento até então foi só notificação, né? Porque primeiro você não pode chegar multando, tem notificar, informar e dar um prazo para, né, regularizar. Para regularizar. E aí, se adequar, né? Isso. E desde 2014, no município de Cuiabá, existe uma lei que o município não tem obrigação de fazer a coleta nesses empreendimentos acima de 200 quilos por dia. Não tem obrigação. Não tem então. obrigação. O empreendimento, e o que é o empreendimento? Ele tem que ter a sua própria coleta? Tem que ter, tem que implantar todo o sistema de gestão de resíduos, tem que fazer, primeira coisa que faz, a empresa, no caso a Vivai, vai poder lá, eu vou lá e faço um levantamento, um diagnóstico, qual é o perfil do condomínio, quem são as pessoas que moram lá, qual é o perfil dos resíduos que ela gera, então não é uma coisa assim... tem todo um processo. Depois que se faz esse diagnóstico, vai fazer um planejamento. Aí que vai elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que também tem que ser um profissional que gere uma RT no final, que tenha registro no CREA. E aí, depois que faz esse plano, aí que você vai trabalhar a comunicação visual, a toda a parte de comunicação social do empreendimento, que é a educação ambiental. Porque não adianta você implantar um sistema muito bonito, todas os contêineres, lixeiras, ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ter o diagnóstico, mas no final do processo não ter a separação adequada. Fazer a triagem errada. Por quê? Por isso que é importante a educação ambiental. Fazer o trabalho minucioso dentro da sensibilização ambiental para que todos os moradores do condomínio entendam como que deve ser feito. Porque primeiro ele tem que fazer na casa dele, né? Aí ele vai e destina separando dentro dos contêineres de cada tipo de resíduo. Ele mesmo faz a separação. Quando os moradores já fazem isso, tem um trabalho já mais evoluído, não precisa contratar uma pessoa para fazer isso. O empreendimento está minimizando o custo. Até porque, por causa dessa própria conscientização, eles não precisam estar adequando, que já são próprios para aquilo. Isso. Né? A próxima produção, por favor. Esse aí é um exemplo, né, de empreendimento que faz separação de resíduos. Óleo da cozinha, porque geralmente as pessoas costumam jogar o óleo da cozinha na pia. E quando esse óleo chega, né, no tratamento de esgoto, não tem ainda tratamento para esse tipo de material. A mesma coisa funciona para sacolas plásticas do supermercado. Ela é muito fina, quando as grades lá na estação de tratamento de esgoto não conseguem filtrar. E ela vaza. Vai poluindo. Para os rios. Para os rios, né? Para os rios, para os mares, para as nascentes. Aí ali tem a separação do vidro, metal, plástico, papel. Depende muito do perfil, né, do empreendimento, né? Tem empreendimentos que geram uma grande quantidade de bitucas de cigarro. Aí tem que ter, aí ele tem... Então, para cada necessidade... Personalizado, né? Para cada legal. necessidade. Esse aí é o básico, geralmente tem, né? Aqui em Cuiabá mesmo, o vidro,
começou agora em fevereiro ter um ecoponto, que é lá na central de reciclagem, que recebe o vidro e ele faz a triagem e encaminha para outro estado para reciclagem. Então, a gente já tem coleta adequada para o vidro aqui em Cuiabá, que não tinha antes. Isso Que já foi implantado agora. Isso. Então, é o básico, né? Então, o tipo que vai ter depende muito do perfil dos resíduos que é gerado no condomínio. Ou no condomínio comercial, ou no shopping, né? Ótimo. E sobre essa lei que foi aprovada agora, Camila, o que você quer falar dela? Então, a lei, que eu falei um pouquinho, desde ano passado, as empresas, os empreendimentos que produzem até 200 quilos, eles têm que dar conta do próprio Essa lei, né? destinação de resíduo. Então, eles têm que fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, têm que implantar o sistema de gerenciamento de resíduos dos seus condomínios ou dos empreendimentos que produzem acima de 200 quilos por dia de resíduos. E aí tem que contratar uma empresa licenciada no final para fazer a coleta desses resíduos. Geralmente tem as empresas aqui no estado de Mato Grosso que tem a licença ambiental que faz a coleta desses resíduos. No final tem rejeito, tem alguns materiais que não tem como você reaproveitar e nem reciclar. Então você tem que destinar. Então, por exemplo, hospitais que produzem, hospitais de grande porte, tem que contratar uma empresa que faça a coleta de resíduos perigosos. Tem todo um protocolo, né? E agora o protocolo está mais ainda rigoroso nesse ano, né? Com a pandemia. Cresceu muito. Dentro das próprias residências, né? Com as pessoas que foram infectadas, né, com Covid, então elas estão gerando resíduo hospitalar dentro de uma residência domiciliar. Então, isso é uma coisa que... Altamente contagioso, né? Contagioso e tem muitas pessoas jogando na coleta domiciliar, normal. Então, essas pessoas que estão fazendo tratamento, né, do vírus, né, do Covid, em casa, tem que contratar uma empresa adequada para fazer a coleta de resíduos hospitalar. Porque ele tem vírus, né, ele pode infectar outras pessoas. Os coletores... Os próprios coletores lá, né? E que quando passa com o caminhão de lixo, eles podem ser infectados, eles são muito vulneráveis, né? Com todo tipo de resíduo, até com vidro também que você descarta na coleta domiciliar, seringas, ele pode se cortar se não for armazenado, acondicionado de forma adequada na rede. Para evitar um acidente. Isso. Gente, o quanto importante é essa questão da destinação do resíduo de solo. Essa questão é muito importante que ela passou agora para nós, para que nós possamos tomar consciência, principalmente em casos de família que em casa estão tratando daquele infectado. Ele tem resíduos, e esses resíduos têm que ser tratados de forma especial, gente, porque senão você, direta ou indiretamente, está infectando outras pessoas, se não tiver uma destinação adequada para aquilo ali. Então, Camila, gostei muito de você aqui, ter vindo aqui. Eu vou dar esses minutinhos agora para você fazer umas considerações finais da Avivar para o nosso telespectador. Bom, a Avivar, o maior propósito dela é levar a sensibilização ambiental para as pessoas, a sociedade civil, né? Tanto que a gente faz diversas atividades, né? E a gente vem trazendo muito agora, a partir desse ano, a questão do conceito lixo zero. O conceito lixo zero é uma mudança de hábito, que você tem que assumir a responsabilidade das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas, né? Então, a partir da hora que você assume a geração dos seus resíduos, você começa a ter um hábito de compostar o seu resíduo, fazer a compostagem de resíduos, você separar os resíduos. Quando você separa o resíduo para reciclagem, para coleta seletiva, você tem que higienizar ele antes, não é só usar a embalagem e colocar na lixeira, tem que passar por uma lavagem. Porque se você não lavar, ele é rejeito e vai para o lixão, para o aterro, ele é considerado rejeito. Então,
tem que ter uma higienização. Então, tem várias coisinhas, mas são toda informação que é acessível, que tem na internet, né? E o nosso propósito é isso, é levar a importância da questão ambiental para que ela possa se tornar normal no nosso dia a dia. Normal você separar o resíduo, normal você fazer a compostagem dos seus resíduos, normal você implantar a gestão de resíduos de Criar sólidos hábitos, né? no seu condomínio, ou a sua empresa ter a licença ambiental sem considerar como um custo. A maioria dos nossos clientes, quando a gente vai, ele já vem assim, mais um custo. Então, nosso sonho é que isso não seja mais considerado um fardo. Um peso, né? Um peso, que seja uma coisa que venha de coração por parte da sociedade civil, dos empresários, dos empreendimentos. Então, é um grande sonho que as pessoas olhem para a natureza, para a questão ambiental, com um olhar mais humano. Exato. Né? Camila, muito obrigado pela sua presença, obrigado por esse esclarecimento para a nossa população, para o nosso telespectador que está ali assistindo a gente, que está interessado nesse novo olhar que estamos passando para ele dentro desse programa. Então, gratidão pela sua presença aqui. Eu que agradeço, foi um enorme prazer estar aqui. Obrigado. Gente, agora, antes de finalizar o nosso programa, eu estou oferecendo os meus serviços dentro da arquitetura diferenciada. Nessa pegada que o programa traz aqui sobre conscientização, de planejamento, fazer da sua obra a realização de um sonho, torná-lo concreto e não pesadelo, você precisa de profissionais que estão comprometidos com você. E aqui do programa vocês já estão entendendo como que funciona essa questão de construção. Desde a construção do zero ou uma reforma, não importa. Tem que ter esse conhecimento para que possamos ter essa consciência e aí sim, você trazer da sua edificação a sua realização de uma forma saudável. Produção, aquele VT, por favor, para vocês entenderem um pouco mais sobre o nosso trabalho. Soluções Urgentes dessa semana está ficando por aqui. Semana que vem tem mais. E fique em paz, fique com Deus e até o nosso próximo programa. Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Móveis Planejados, o melhor conceito em móveis planejados de Cuiabá. Alumínia, empresa especializada em esquadrias de alumínio e PVC. Degradê, tecidos e decoração, traduzindo sua personalidade através da decoração.